A dislipidemia é o aumento de lipídios no sangue, principalmente triglicérides e o colesterol. O colesterol é transportado pelas lipoproteínas HDL e LDL. O LDL, lipoproteína de baixa densidade, transporta o colesterol do fígado e do intestino para as membranas celulares. E o HDL, lipoproteína de alta densidade, remove o excesso de colesterol dos tecidos e os leva para o fígado. O excesso de LDL no sangue causa lesões nos vasos sanguíneos e se depositam nas paredes, causando as placas de ateroma. Um infarto agudo do miocárdio é a morte das células de uma região do músculo cardíaco, devido à obstrução da artéria coronária. Essa obstrução acontece pela formação de um coágulo em uma área afetada por aterosclerose, que causa o estreitamento dos vasos sanguíneos e do coração. Em nosso caso clínico, é apresentado um paciente do sexo masculino, com 61 anos de idade, branco e professor de matemática. Segundo o paciente, os problemas de saúde que o mesmo apresenta são hipertensão, sobrepeso, diabetes tipo 2, nefropatia diabética e dislipidemia. Os medicamentos que o paciente faz uso são losartana para hipertensão, metformina para diabetes e simvastatina para dislipidemia e nefropatia. O paciente relata também que seu pai faleceu aos 62 anos por um infarto agudo do miocárdio. O paciente Ao dar entrada no hospital, o paciente informou que está sentindo dor no peito irradiando ao braço esquerdo e falta de ar que se agrava quando realiza esforços físicos. Esses sintomas ele alega que está sentindo há 2 dias. Procurou a emergência pois estava com dor intensa nas últimas 2 horas e essa dor estava com duração de 10 minutos. A pressão arterial do paciente estava 16/13, glicemia 230 mg por decilitro e saturação de 89%. Os exames solicitados foram um eletrocardiograma, um hemograma para avaliação dos marcadores cardíacos e uma angiotomografia de coronária. Após a realização do eletrocardiograma, foi possível identificar um supradesnivelamento de ST nas derivações V1, V2 e V3. Esse resultado, ele indica também um infarto agudo do miocárdio. No hemograma, foi possível avaliar os valores das troponinas T e I. Elas são altamente sensíveis e específicas para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Elas são proteínas que estão presentes nos miócitos e participam fisiologicamente na contratilidade cardíaca. A partir dos valores encontrados, podemos verificar que, em comparação com os valores de referência, há um aumento significativo. Outro marcador cardíaco avaliado é a mioglobina, que é uma proteína presente no citoplasma dos músculos esqueléticos e cardíacos. Apesar de não ser um marcador específico, a mioglobina é utilizada pois ela tem uma alteração de início rápido, sendo de 2 a 4 horas após o início do infarto. Os valores encontrados neste paciente é superior aos valores de referência. Além das troponinas e da mioglobina, também é possível avaliar os valores da enzima creatina quinase, CK. São enzimas encontradas no coração, no cérebro, nos músculos esqueléticos e em outros tecidos. A análise das enzimas creatina quinase se dá pelo valor de CK total e pela CKMB, pois essa CKMB é encontrada principalmente no músculo cardíaco. A partir da análise desses valores, podemos concluir que todos os marcadores cardíacos analisados tiveram elevação em referência aos valores normais. A angiotomografia é um exame diagnóstico que permite a perfeita visualização das placas de gordura ou cálcio no interior das veias e artérias do corpo. Foi necessário realizar esse exame por causa do histórico de dislipidemia do paciente. E como resultado, na imagem abaixo, foi possível identificar placas com características de vulnerabilidade. Através dos exames que foram solicitados, foi possível chegar a um diagnóstico do paciente em questão,
Pelo eletrocardiograma, conseguimos identificar a supra de ST nas derivações V1, V2 e V3, que indicam infarto agudo do miocárdio. Olhando para essas derivações, é possível identificar onde houve o comprometimento. Nesse caso, se dá na parede anterior do miocárdio. Já olhando para os marcadores cardíacos, conseguimos identificar as alterações nas troponinas, mioglobina e enzimas creatina quinase, CK, que indicam que há danos nos miócitos, que são as células que se contraem do músculo cardíaco. Olhando para a angiotomografia, foi possível identificar que a causa desse infarto agudo do miocárdio foi um entupimento causado pelas placas de ateroma, de acordo com o quadro de dislipidemia já apresentado inicialmente. A partir da análise dos laudos e histórico, o paciente foi encaminhado para realizar uma angioplastia, ou seja, um tratamento não cirúrgico das obstruções das artérias coronárias por meio de catéter balão, com o objetivo de aumentar o fluxo de sangue para o coração. A duração da angioplastia é de 30 minutos a 2 horas. Logo após o tratamento, o paciente deve permanecer em observação no hospital de 2 a 6 horas.